Meu nome é Silvio, sou pintor de móveis, moro na Zona Sul de Santo Amaro, trabalho na Bela Vista, tá? E assim, eu tenho uma batalha no dia a dia realmente muito dificultosa, que é a questão do meu trajeto, né? Do meu local, da minha casa, no caso, para o meu local de trabalho, onde que realmente eu pego o primeiro ônibus às 5 horas e 30 minutos, né? No meu bairro. E às vezes também tem isso, eu espero uns 20 minutos ali no ponto, porque os ônibus passam muito lotados. Na sequência eu chego até o terminal Jardim Ângela, onde eu tenho que esperar também um período praticamente de 30 minutos, né? Devido ao terminal ser muito pequeno e bastante gente, tá? E daí então eu pego esse ônibus, vou até o terminal Santo Amaro, aonde também eu demoro praticamente para chegar até a terminal Santo Amaro, devido, já temos um pouco de facilidade porque tem a questão do corredor. Então, já demora 1h20 praticamente do Jardim Ângela até o terminal Santo Amaro. Mesmo assim, a gente enfrenta problemas, né, de trânsito e às vezes também é questão de acidentes, onde fica tudo paralisado. Então, isso aí pode dobrar esse horário que eu estou falando de 1 hora, pode ser na sequência até 2, 3 horas. Então, daí eu chego no terminal Santo Amaro, onde eu pego um ônibus até aqui, a Bela Vista, onde eu trabalho. É um trajeto de 27 quilômetros entre casa e trabalho, do final da Zona Sul até a região central da cidade. Um caminho que, sem congestionamentos, levaria menos de 1 hora para ser cumprido. Mas a realidade para quem trabalha e vive em São Paulo é outra. Silvio é um dos milhares de trabalhadores que levam horas para chegar ao emprego todos os dias na maior cidade do país. Um levantamento do Ibope mostra que 11% dos moradores da Zona Sul de São Paulo levam mais de 2 horas só para ir ao trabalho. O equivalente a uma viagem ao litoral norte ou ir de avião até Buenos Aires. Tudo por causa de um pesadelo urbano chamado trânsito. Nos últimos anos, andar em São Paulo virou sinônimo de enfrentar congestionamentos e lentidão em qualquer lugar, dia ou horário. Nos momentos do rush, vésperas de feriado ou quando chove, o caos é ainda maior. Para quem dirige, ficar preso nos engarrafamentos é um teste de paciência. Se livrar do trânsito em nossa cidade, só mesmo tendo superpoderes. Mesmo com a recente criação de mais de 20 quilômetros de corredores de ônibus, o caos permanece. Tanto que a cidade é a única do país a contar com uma prestação de serviço 24 horas por dia para quem está nas ruas. Ajudando você a enfrentar o trânsito de São Paulo. Uma emissora do Sistema Band de rádio 100% dedicada a cobrir notícias do trânsito em São Paulo. Muito boa tarde, Daniela. Boa tarde aos ouvintes. O motorista encontra agora o trânsito bastante carregado pela Avenida dos Tajurás e também pela Ponte Cidade Jardim no sentido do centro. Não há problemas para quem segue no sentido da Linneu de Paula Machado. Mas depois da Ponte Cidade Jardim, o motorista também encontra dificuldades pelo túnel Max Pfeffer, bastante carregado até a chegada a 9 de julho. O motorista que faz o caminho inverso tem o trânsito intenso, mas a 9 de julho funciona melhor, assim como o túnel Max Pfeffer. A gente tem uma estrutura aí de mais ou menos 30 pessoas, mas isso envolve desde a nossa área técnica, passando pela nossa área artística e os profissionais de jornalismo mesmo. Então a gente conta aí com mais ou menos 30 pessoas fazendo parte dessa história. Uma estrutura pequena, perto da necessidade que a cidade tem de cobertura, né? No começo foi um pouco mais complicado porque a gente não tinha tantos recursos de tecnologia, então a gente precisava ter mais capilaridade de repórteres nos locais. Hoje a gente tem outros recursos, como o mapeamento por GPS, que é algo que a gente já usa há alguns anos, né? Alguns veículos começaram a usar agora, mas a gente já usa há alguns anos.
e que nos dá de maneira fidedigna algumas informações. Mas nada substitui a presença do repórter no local para a cobertura da informação e a peculiaridade que só o repórter pode dar. Mas diante de uma cidade tão grande, nenhum número seria suficiente para poder cobrir a cidade de uma maneira abrangente como a gente gostaria. Para entender a origem dos problemas de trânsito na cidade, é preciso conhecer a história desta metrópole, que cresceu de forma rápida e desordenada e voltada para os carros. A cidade é gigantesca, com uma quantidade enorme de conflitos, né? E ela já está toda construída, foi construída nos últimos 100 anos, né? Assim, o grosso que a gente vê hoje. E de uns 50 anos para cá, ela foi construída para ajudar a mobilidade de quem estava dentro do automóvel. Esse é o princípio básico, né, que a gente combate. Então a cidade foi montada nos últimos 50 anos para quem tem automóvel, que na verdade era a nova classe média formada no período de concentração de renda do Brasil, né, na década de 70, que era associada ao governo militar e ao autoritário. E a cidade foi montada para essa classe média nova desfrutar essa nova cidade com qualidade e conforto. E as pessoas que caminham ou usam bicicleta e transporte público foram relegadas a segundo plano. Isso foi feito, está feito, funcionando 24 horas por dia com toda essa iniquidade, essa injustiça que está por trás disso aí. Eduardo Vasconcelos é engenheiro e doutor em políticas públicas. É autor do livro Mobilidade Urbana e Cidadania. Ele explica o significado da palavra que entrou no vocabulário de quem vive nas grandes cidades. Mobilidade. A movimentação de todas as pessoas e cargas, né, dentro do ambiente urbano, por todas as formas de transporte que existem. São os impactos positivos e negativos, né, quais são os consumos que acontecem de energia, de tudo. E como é que as pessoas se posicionam nessa. Então não é simplesmente um monte de números de engenharia, né? Mas sim quais são as condições que as pessoas, né, enfrentam ao tentar se deslocar no ambiente urbano em função das coisas que elas querem realizar. O assunto está na pauta de discussões da sociedade. Este ano, várias manifestações populares tomaram conta do país. Em comum, a revolta com o aumento das passagens, a condição do transporte público e o caos do trânsito nas cidades brasileiras. Em São Paulo, boa parte delas aconteceu em uma região considerada crítica. Imagine 600 mil pessoas se deslocando de ônibus, moto, carro, todos os dias, usando apenas uma avenida? É a situação da estrada do Eme-Boimirim, aqui no extremo da Zona Sul de São Paulo. Quem mora aqui não tem jeito, é obrigado a passar pela avenida porque não existem rotas alternativas. Resultado? Este é um dos maiores gargalos de trânsito da cidade. Um exemplo de total falta de planejamento urbano. Bem-vindo à minha quebrada, onde meu coração reside e faz morada. Só no sapatinho, da ponte pra cá, Zona Sul, Eme-Boimirim. A região onde fica Eme-Boimirim, que em Tupi-Guarani significa cobra pequena, era formada por sítios e chácaras no início do século. A estrada foi aberta no final dos anos 60 para ligar bairros de Santo Amaro ao restante da cidade. Porque ela foi feita uma estrada simplesmente para ligar. Lá, há 40 anos atrás, um carro, um ônibus que passava já era suficiente, né? Só que São Paulo é uma das cidades que mais cresceu no mundo, né? Não tivemos planejamento na construção da nossa cidade e a nossa periferia acabou virando bairros dormitórios. O histórico da ocupação mostra que estradas antigas foram sendo aproveitadas para a utilização do deslocamento, né? Então a estrada do Boimirim é um caso típico, né? Nunca foi pensado como uma via arterial, nunca foi uma via planejada para levar a quantidade de pessoas, ou o fluxo que ela carrega.
atualmente, né? Era uma estrada de chácaras, né? Que foi progressivamente transformada numa avenida e depois uma avenida de 3 faixas, que é o que ela tem hoje. É o máximo que ela consegue carregar. Hoje, a região é tão grande que nem mesmo a subprefeitura sabe ao certo quantos bairros de periferia são atendidos pela estrada. Estima-se que sejam pelo menos 300, que pertencem aos distritos do Jardim São Luís e Jardim Ângela, locais bem distantes do centro expandido, o que obriga os moradores a longos deslocamentos. A cidade começa a inchar e encontra um território que tem proprietários. Quanto mais ela incha, mais proprietários aparecem. E esses proprietários especulam sobre o valor do solo. Para onde vai o pobre? Lá. E aí você cria nichos que ficam a distâncias incríveis, sem qualquer coisa. É um depósito de gente. Mas pelo menos tem uma casinha. Ah, sim, melhor que a favela. Sim, melhor que a favela. Nem sempre, em todo caso. Por quê? Não tem comércio, não tem serviço, não tem escola, não tem um posto de saúde, não tem um banco, não tem hospital. Não tem. As consequências são o que se vê todos os dias por aqui. Ônibus cheios, pontos lotados, congestionamentos, lentidão e acidentes. Quem se desloca a partir da M Boimirim não aguenta mais essa situação. Aqui é trânsito direto aqui. Trânsito você trava, aqui trava tudo. Então, olha o tempo que demora de ônibus. Quando está trânsito é de 2 horas a 2h30. E eu não moro tão longe. Com o trânsito a gente gasta mais ou menos 1h30. Um horror, tá? Cada dia é pior. Tá piorando cada vez mais. Eu levo 1 hora para ir de manhã, no horário das 5 horas da manhã. E nesse horário que eu volto, das 2 horas, 1h30, 1h40. Sistema viário e transporte urbano deficientes, trânsito que não anda, geram atrasos e perdas para a economia da cidade, mas causam consequências ainda piores para os cidadãos. Geram estresse, que afeta a saúde física e o bem-estar emocional. É uma tensão, né? E a tensão é o quê? É o corpo se preparando tanto para se defender ou como para fugir. No trânsito não tem como fugir, a gente tem que se defender, né? E a gente se defende do quê? É do motoqueiro, é do motorista do ônibus, é estar atento se tem pessoas na frente, né? É a batida de carro. E toda essa tensão vai gerando aí um cansaço, um estresse, uma exaustão, né? Então o corpo está sempre se defendendo, sempre tenso, né? E isso vai causar várias consequências no organismo da pessoa. Irritabilidade, cansaço físico, uma dificuldade aí de comunicação porque está cansado, né? Tanto em casa como no profissional. O trânsito impede que você tenha uma vida mais saudável, que você possa praticar exercício físico, que você possa fazer muitas outras coisas, né? Quem sofre com esses problemas tem na ponta da língua ideias para resolver a situação de mobilidade reduzida na M Boimirim. Aqui na Guarapiranga, uma solução que eu vejo, que eu já falei com o pessoal da CET, seria uma ponte, uma meia curva, onde tem a Guido do Calói, que entraria no meio e quebraria à esquerda. Por quê? Facilitaria o fluxo de pessoas para Santo Amaro. Eu acho que eles deveriam colocar mais ônibus, né? Porque o que está faltando são ônibus. Tem que colocar mais corredores, aumentar ônibus, porque a gente demora 40 minutos, 1 hora no ponto esperando o ônibus e é muito tempo. Mas quem é especialista em estudos urbanos tem outra opinião. Então é difícil mudar isso no curto prazo, porque você tem como você construiu uma casa com 10 quartos que está errada, como é que você vai mexer numa casa? Vai levar muito tempo e custar muito dinheiro, certo? Mas tem muita coisa que pode ser feita. Eu acho que o mais importante no caso de São Paulo é um projeto que defenda principalmente as pessoas que andam muito, os pedestres, né? E as pessoas que precisam do transporte coletivo.
que é uma quantidade muito grande de pessoas. Então eu focaria no projeto de pedestres e num projeto de ônibus, principalmente, porque ele continuará sendo a forma mais importante, mesmo que você tenha mais metrô, o ônibus, qualquer cidade grande do mundo, até as ricas, tem muito ônibus. As autoridades reconhecem os problemas. A prefeitura diz que a região do Mboimirim vai receber investimentos de cerca de 4 bilhões de reais em mobilidade urbana até 2017. Nós vamos ter ano que vem, a partir do ano que vem, o Plano Viário Zona Sul. O que é o Plano Viário Zona Sul? É um plano de mobilidade. O governo está estudando e vai implantar, que é, além da duplicação da própria Mboimirim, como eu já falei, você tem outras vias que são muito importantes para a nossa região. Como é, por exemplo, a própria Avenida Guarapiranga, você tem a Estrada Baronesa na sua totalidade, você tem a Estrada Guavirituba, que vai ser melhorada também. Você tem a Carlos Caldeira, que é uma importante via de ligação do Capão Redondo até a Estrada do Mboimirim, na altura do Hospital do Mboimirim, que vai possibilitar, enfim, o pessoal sair daquela região e ir direto para a Estrada Tapicerica, para o Capão Redondo, e aonde no futuro está previsto, inclusive, a continuação do metrô, né? Vindo lá desde o Capão Redondo e indo até o Jardim Ângela, né? Então são várias avenidas que estão sendo previstas. Segundo a SP Trans, cerca de 40 linhas servem aos moradores da região, o que não evita congestionamentos. A empresa já programou ações para tentar minimizar o problema. Existe uma programação para melhoria de todo o corredor em Mboimirim, né, com investimento na qualidade no desenho das paradas de ônibus, né, com investimento no pavimento, né, melhoria das condições do pavimento, né, onde é possível um ou outro alargamento viário para você permitir uma ultrapassagem nas paradas de ônibus, né, isso, a ultrapassagem ela faz com que o ônibus atenda muito mais rapidamente as paradas, né? Há também investimentos previstos na ampliação no terminal Jardim Ângela, né? Com a criação de um novo terminal, né? Então a gente imagina que esse conjunto de investimentos deve amenizar ou deve melhorar as condições atual do sistema de transporte da região. Resta à população cobrar que as promessas se tornem realidade. Enquanto isso não acontece, as pessoas vão continuar lotando os pontos, os ônibus vão continuar cheios, os motoristas vão permanecer parados e o Silvio vai continuar levando quase 3 horas para chegar ao trabalho. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara